Hoje, um programa mais que especial. Está conosco o primeiro prefeito de Novo Progresso, atualmente é secretário executivo do Consórcio dos Municípios do Tapajós e coordenador geral do movimento Avança Tapajós, Neri Prazeres, e junto com ele, os vereadores Dirk Roberto, presidente da Câmara Municipal de Novo Progresso, e Juliano Simeonato. Pessoal, obrigado por estarem aqui para falar sobre o movimento Avança Tapajós. Neri, mais uma vez aqui conosco, eu já quero até dar início a esse bate-papo, você explicando para a população, para aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez, o que é de fato esse movimento Avança Tapajós. Boa tarde a todos, quem nos assiste, Dirk, Juliano, você, Wesley, que fazem parte dessa nossa luta, desse nosso movimento. Bom, o Avança Tapajós, ele foi criado num pensamento de que nós devemos envolver as pessoas de bem. Lideranças essas que estão lá na sua casa, mas que todo mundo vai ouvi-las, as suas ideias, a opinião dele vale, né? Essas pessoas, aí tem de vários setores, do agronegócio, da agricultura familiar, indígena, o líder sindical. Essas pessoas que nós fomos buscar para nos ajudar a fazer um plano, né? Isso em 2018. Então, selecionamos de todos os municípios filiados ao consórcio, buscamos, na época foram 41 líderes de todo o segmento, e aí a gente foi ouvindo metodologia do Sebrae, ouvindo experiências de fora da nossa região, de outros estados, municípios que tinham muitas dificuldades para sair de crises, né? E com uma economia dilacerada, uma região muito ruim, inóspita, e os caras conseguiram fazer planos e, através de um BOD, por exemplo, o cara fazer com que aquele determinado município mais pobre do Brasil passasse a ser o município mais rico do Nordeste. Então essa é uma experiência que nós ouvimos. Outras experiências de municípios de estado, como por exemplo Maringá, prefeito de Maringá, seguiu por esse rumo, chamou 6 lideranças dentro da cidade de Maringá. Esse líder, que alguém aconselhou ele, que era bom ouvir, trazer, chamar para ser um conselheiro. Ele foi, convocou esses líderes, essas lideranças, aí tinha lideranças, como eu já falei, de vários segmentos, trouxe esses líderes e começou a chamar eles para ajudar a fazer um plano de desenvolvimento para Maringá. E esses líderes passaram a ser conselheiro daquele prefeito e construíram um plano, começaram a chamar outros lideranças e foi passando o tempo. E Maringá, ele tem um conselho, né? Um conselho a qual essas lideranças ajudam o prefeito a pensar, ajudam a fazer o plano, né? E as coisas vão dando certo. Então esse prefeito, nós trouxemos ele para nós ouvir ele. Silvio Barros. Silvio Barros, hoje voltou a ser prefeito novamente lá em Maringá. E ouvimos empresários, por exemplo, cooperativas de créditos. Por que, por exemplo, uma cooperativa? Como que nasceu as cooperativas de crédito? Vamos ouvir o porquê da necessidade de uma cidade pequena na Bahia, chamada Cidade Gaúcha, na Bahia, uma cidade bem pequena, onde tinha muita gente sem condição financeira. E você sabe que os bancos eles emprestam dinheiro para quem não precisa, né? Quem realmente precisa, ele tem dificuldade porque ele não tem nada para garantir que ele vai pagar o banco. Então o que eles fizeram? Se juntaram, né, aqueles agricultores, aquelas pessoas lá, fizeram um caixa lá, cada um conseguiu lá R$500 ou sei lá quanto, fizeram um caixa, aquilo ali ficou como se fosse um fundo, né? E as coisas foram acontecendo e foi aumentando seus capitais, e cada ano que passava, porque as pessoas pegavam o capital de giro, iam girando, e aumentando, ia pagando e aumentando o volume de dinheiro para eles. Então, quer dizer,
essa forma que conseguiram dar a volta por cima e os pequenos começaram a ter crédito dessa forma. E aí, por exemplo, ouvimos pessoas do agronegócio, como o pessoal da Ferrogrão, grandes empresários, enfim, conseguimos fazer esse plano chamado do Programa Líder, que já era Avança Tapajós, mas ficou no Programa Líder, né? E várias coisas aconteceram dali. E depois, aí vocês entraram, que agora, como várias coisas aconteceu, né? E outras não aconteceu, e como nós tínhamos meta nesse nosso plano, no Plano Líder, nós tínhamos metas, algumas metas foram alcançadas, né? Outras não foram alcançadas, algumas coisas que estava projetado para acontecer ainda não aconteceu, e outras muitas nem vão acontecer. Então pensamos o quê? Vamos reformular, vamos chamar novas lideranças, né? Que vieram vocês a somar com algumas lideranças do programa Líder, que umas ficaram pelo caminho. Sim. Aí poucas pessoas exerceram. E aí nós juntamos 61 pessoas, né? Lideranças da mesma forma, e uns se destacam mais, outros é mais inteligente, outros vão, talvez não conseguem assimilar, mas quem assimilou, como por exemplo vocês, estão aí, nós estamos vendo solução, nós estamos vendo resposta, né? E as coisas estão acontecendo. Então esse é o início de tudo. Aí o Avança Tapajós, aí a partir daí dessa segunda agenda, aí vocês também têm bastante propriedade para conversar e para falar também, ajudar a explicar um pouco. Dirk Roberto, presidente da Câmara. Então vamos falar agora quando dá o início Territórios Empreendedores, a segunda fase do Avança Tapajós, que vai fazer ampliação e revisão da Agenda de Desenvolvimento Regional. Aí eu te pergunto, o que te motivou a chamar outros vereadores, servidores e criar um grupo de trabalho para que pudesse entender, compreender e também estar contribuindo ativamente dentro do Avança Tapajós? Olá Wesley, olá os companheiros que nos assistem. Então Wesley, essa pergunta assim, o que me motivou, né? É a vontade de fazer mais. A vontade de fazer mais pelo nosso município e nossa região. Assim como o Neri falou que deu um início há uns 7, 8 anos atrás, né? O primeiro programa Líder. E quando chegou quando nós fomos convidados a participar, o Neri acabou de comentar, alguns companheiros ficaram para trás, não acompanharam. Eu falei, nós que estamos assumindo o Legislativo Municipal, eu, Juliano, outros companheiros, o que nós podemos contribuir além de ser legisladores do nosso município? Peraí, o nosso município, ele tem toda uma gama diferenciada de pessoas, peculiaridades. E o nosso território? O nosso território também é gigantesco. Como que nós podemos ajudar o nosso território, fortalecendo nosso território e automaticamente fortalecendo a nossa cidade? Me reuni juntamente com o vereador Juliano, falei, Juliano, vamos fazer parte? Vamos fazer um grupo? Nisso estava a vereadora Adriana Manfroy, se não estou enganado, o vereador Moacélio, você, o Wesley e o Fabiano Andreassi. Eu falei, é um grupo da Câmara, não somente vereadores eleitos, mas pessoas da sociedade. O Fabiano é comerciante, o Wesley é um profissional. Falou, vamos ajudar e correr atrás em busca de um projeto que já é consolidado e está andando. Então, assim, quando eu chamei eles e vi que foi uma resposta positiva, até eu me animei. Falei, pô, legal. Não somos somente agentes políticos. Existem pessoas da comunidade que querem fazer parte. E a gente vê que esse trabalho que a gente começou, né, deu frutos. Deu frutos como, Dirk? Por exemplo, eu e o vereador Juliano, a gente voltou como vereador, estamos reeleitos como vereador e dando prosseguimento nesse trabalho. O Fabiano continua, o Wesley continua, os companheiros. Então, o que acontece? A gente deu prosseguimento em etapas. Esse grupo nosso, que nós formamos pela Câmara para alavancar, é um grupo coeso. Nós tivemos muitas reuniões, participamos do programa Líder, né? Então, o que acontece? Sempre buscando algo pela coletividade. Claro que depois de nós vieram outras pessoas. Eu vou citar, por exemplo, o Maciel, que é um grande líder na região do Caracol, do Trairão. Aqui na nossa região, vamos falar do próprio Ronaldo Antoniassi, da marcenaria. São pessoas fantásticas que já vieram com a gente. Nós também convidamos, juntamente com o Neri. Então, assim, estou falando somente de pessoas da nossa região. Então, o que é o intuito disso?
agregar pessoas. Então, assim, aí voltando à pergunta principal, por quê? A vontade de somar, a vontade de fazer mais, não somente pelo município, mas pela nossa região e pelo nosso povo. Vereador Juliano, para a gente poder compreender também essa decisão de estar participando do Avança Tapajós, naquela ocasião tinha mais uma pauta, porque a Frente Parlamentar Mato Grosso-Pará, até presidida depois pela vereadora Adriana Manfroy, e vocês teriam que escolher entre priorizar uma pauta ou outra. Não era possível andar nas duas todo o tempo, porque poderia coincidir datas e outras coisas mais. O que te motivou a aceitar esse convite aí feito pelo presidente Dirk Roberto e abraçar o movimento Avança Tapajós? Wesley, agradeço aí pela oportunidade de estar aqui novamente participando desse podcast e agora nós falando um pouco mais sobre o programa Líder, Territórios Empreendedores, que hoje é o Avança Tapajós. Naquela oportunidade, quando eu fui convidado pelo vereador Dirk, presidente naquela legislatura, no seu primeiro biênio, eu já tinha conhecimento do programa, na época, programa Líder, mas eu não tive a oportunidade de participar. E com o convite do Dirk, e eu também, na verdade, além de não ter a oportunidade, como eu não tinha conhecimento da grandeza que era, naquele momento, na verdade, eu meio que não acreditava muito. Quando o Dirk me convidou para participar junto com vocês e quando ele explanou o que é o Território Empreendedores, aí eu me interessei. Principalmente, Neri, quando eu tive o conhecimento que participava o poder público municipal, o setor privado e o terceiro setor. E que esse movimento era um movimento apolítico, independente de sigla partidária dos políticos, né, que compõem esse movimento, Avança Tapajós, Territórios Empreendedores. Então, nós estávamos o quê? Trabalhando pelo bem comum de toda a região do Tapajós. E nós, principalmente, trabalhando para o desenvolvimento aqui do nosso município de Novo Progresso. Então, em cima disso, que de lá para cá, nós participando aí de todas as reuniões realizadas lá em Itaituba, né, discutindo, né, debatendo aí todas as situações, onde que nós chegamos no Avança Tapajós, que é a Agenda de Desenvolvimento para até 2040, né, com todos os seus objetivos, todas as suas metas, naquela época, se não me engano, era 7 municípios, hoje acho que é 8, né, Neri? 8 municípios. E cada um passando o seu conhecimento, né, discutindo, e nós chegamos aí nessa nova cartilha, né? E, assim, sempre nós discutindo essa situação que muitas pessoas não têm o conhecimento do que o Avança Tapajós e talvez não acredite. E nós tivemos a oportunidade, o ano passado, de estarmos lá na Assembleia de Deus, podendo falar um pouco do que é o Avança Tapajós para as pessoas presentes. E a partir do momento que as pessoas têm conhecimento do que é isso, eles percebem que não é política. Nós estamos preocupados com o quê? Com o desenvolvimento da nossa região e principalmente com o desenvolvimento do município de Novo Progresso, onde nós estamos aí buscando novas alternativas econômicas para a região e para Novo Progresso. Então foi isso que me trouxe para dentro do Territórios Empreendedores Avança Tapajós e nós aí estamos aí nessa caminhada. Só para... Por favor. Só para pegar uma parte aqui. Contribuir. Não é difícil de entender o sucesso da União, né? Nós sabemos que Novo Progresso ele se destaca na região, um município pujante, um município onde as pessoas sempre resolveram em conjunto as situações difíceis que nós passamos sempre. Aí imagina você, né, no passado, a gente juntou lideranças para vencer os obstáculos, lideranças como Otávio Neta, como Dieter Umbirk, Inácio de Lima, Urival Prazeres, Zé Prazeres Neto, família Missassi, Zé Sebold, Piran, enfim, Seu Segato, e tantas outras famílias do Dirk.
como que nós fazíamos? É mais ou menos isso que nós estamos fazendo, né? A gente se unia às lideranças, discutia como nós íamos quais eram as nossas ações para poder as coisas acontecerem. Um ia ser responsável pela igreja, outro pela associação comunitária, o outro ia fazer, vamos comprar uma parabólica, vamos fazer uma associação, vamos fazer quem vai tomar de conta? O fulano de tal. E a gente se dividia nas tarefas e conseguia fazer com que o Novo Progresso, num momento tão difícil, da rodovia intrafegável, da gente não ter estrada, não ter rio, não ter jeito de sair, não tinha linha aérea, não ter nada para sair daqui, por exemplo, e todo mundo pensando em como fazer para sobreviver, nós conseguimos crescer num momento tão difícil, e criar um município, emancipar e se destacar, que nós temos um destaque. Mas essa é a grande importância da união de lideranças. Muitas vezes, a liderança política é uma coisa, agora a liderança comunitária em comum, a irmandade que a gente forma, eu me lembro naquele tempo, era todos por um por todos. No nosso avanço Tapajós é mais ou menos isso. A gente tem um plano de desenvolvimento regional, né? Diferente de algumas coisas que foram construídas. Um dia desse eu estava na CDM, não sei se foi na CDM, você estava, parece, que a gente falava sobre por exemplo, sobre o BR-163 sustentável, Sim. ao qual o governo resolver asfaltar a rodovia, depois de tantas lutas, fizeram um plano dentro de um gabinete, lá em Brasília, vieram aqui, discutiram com as lideranças políticas do momento, porque liderança política é momentânea. Na época, ele né? pode até ser um líder, pode até ser um político, né? Mas assim, não quer dizer que o político, muitas vezes, a liderança dele permanece muito tempo, porque às vezes, tantos exemplos que nós temos aqui, quantos prefeitos e vereadores passaram por aqui e hoje não conseguiram liderar muita coisa. Uns nem existem mais, outros até mudaram daqui. Aí que chega o BR-163 sustentável, que foi discutido com certas lideranças, que o que era de bom para o Mato Grosso, por exemplo, as coisas aconteceram. Foi a rodovia, criaram o negócio do IBAMA, que era já bom para o governo. Mas o que era bom para nós aqui, que as concessões florestais, que a geração de emprego, que as coisas, não aconteceu. E cadê essas lideranças que fizeram essa negociação na época? Né? Eram só lideranças políticas, então não existe mais. Então é diferente desse caso aqui do Avanço Tapajós, que é feito por lideranças. Passa-se prefeitos, passa-se governador, passa-se vereadores, mas aquelas lideranças do local, elas lá estarão sempre defendendo aquilo que eles ajudaram a criar, que é um plano de desenvolvimento. Agora, Neri, que você deu a deixa, eu vou te apertar sem abraçar, e aí vocês dois ajudam ele, tá? Porque agora nós vamos para vamos falar algo que muita gente pensa, mas não tem coragem de verbalizar. Neri, nós temos hoje, e é fato, uma agenda de desenvolvimento regional. Essa agenda ela foi constituída através de mecanismos e usando ferramentas de ponta do Sebrae. Nós estamos falando do Sebrae, uma marca, a quinta marca mais bem avaliada no país. Essa agenda ela tem como prioridade desenvolver todos os municípios que estão ali dentro. Aí vem a pergunta, nós estamos com uma agenda, nós temos um planejamento, e aí eu vou abrir agora um paralelo aqui. Quando olha para Novo Progresso, as pessoas ficam assim, mas Novo Progresso é isso, Novo Progresso é aquilo. Quem mora aqui sabe dos perrengues que nós já passamos. E eu recordo, passar ainda. E se você pode entrar aí no nosso canal no YouTube, e você vai ver lá embaixo, vai lá na posse, a primeira posse do Gelson. O Neri dá um discurso lá e fala, olha, esse é um momento crucial e nós precisávamos estar aqui porque nós temos um plano para essa cidade. Quando vai ser feita a constituição da Frente Parlamentar Mato Grosso Pará, o Gelson vai palestrar e ele levanta aquela cartilha ainda feinha, não era nem essa bonita que tem aqui. E fala, nós temos um plano que eu particularmente na hora nem entendi,
até falei assim, mas o que esse prefeito está querendo aqui? Porque ficou assim, mas o que será que é isso? Nós já temos um plano, nós já pensamos o município e a região e nós precisamos trabalhar dentro desses pilares. Se você pegar 4 anos de gestão, os 4 anos da gestão Gelson Dil, as urnas falam por si só. A sua reeleição, a quantidade de votos e a quantidade de obras e de avanço que o município teve. Se nós temos algo que já foi testado e aprovado, validado aqui em Novo Progresso, que é uma ideia do Sebrae nível nacional, que já testou em vários municípios, por que é tão difícil nós conseguirmos levantar um grupo de pessoas de vários municípios que também acredite? Porque sabe o que me parece, e aí eu posso estar errado, e eu quero que vocês me corrijam, que o ego fala mais alto, tipo, se eu pegar essa cartilha e for, não é a minha ideia, então eu vou fazer do meu jeito. E às vezes eu não preciso inventar a roda já está inventada, eu só preciso organizar as coisas. Como resolver isso, Neri? Bem, eu entendo que a melhor parte, eu acho que quando criaram o consórcio por uma finalidade, pensando como é o consórcio Belo Monte, pensando na construção do complexo Tapajós aí, que era nas usinas, onde teria negociação das condicionantes, aquele negócio todo. Quando foi arquivado, por enquanto, o projeto das usinas, aí o consórcio, eu te digo que eu acho que foi o melhor momento do consórcio. Por quê? Porque daí tivemos que se reinventar, porque até então o consórcio estava pensando só no que iria receber das compensações. Aí isso passa, né? Igual a construção, nós sempre falamos da Ferrogrão, as condicionantes, qualquer prefeito adoraria que acontecesse a ferrovia, porque pegaria essas condicionantes, e é muito dinheiro, na administração dele é ótimo. Só que nós temos que pensar mais adiante, pensar em 69 anos de concessão. Então, assim, as usinas, elas iam acontecer, né? Ia ter alguns benefícios, mas durante a construção dela, depois, quer dizer, aí era outra história. E como não aconteceu, o consórcio teve que se reinventar. Aí que foi pensar no que fazer. E uma das melhores coisas que aconteceu para o consórcio, e o consórcio existir para os municípios, foi quando nós conseguimos sentar com o Sebrae, que para nós é um braço forte. Quem conhece o Sebrae sabe que é um principal parceiro da região, consequentemente é o principal parceiro do consórcio, porque ele, além de nos ajudar a pensar em algo, a gente cria mecanismos, né? Por exemplo, um plano dessa envergadura, você não cria um plano desse numa reunião. Você tem que ter uma metodologia, porque às vezes você tem a inteligência, mas você não... Cadê a metodologia? Porque tem que ter coisa estratégica, traz uma experiência diferente de uma experiência de sucesso, mas também nós temos que saber que tem experiência de fracasso. E nós ouvimos isso, né? Então, assim, para nós, a parceria com o Sebrae, e o Sebrae, um dia uma palestra, vocês ouviram a palestra da Balbino lá, como é que é? Luciana Balbino. Ela chegou a dizer, o maior investimento que o Sebrae está fazendo nesse momento, o maior investimento e o melhor investimento é o programa Líder, porque você está preparando pessoas, sabe? Esse é o fundamental. Aí você me pergunta assim, por que nós, às vezes, as pessoas, às vezes, o Novo Progresso tem bastante sucesso, né? A gente viu que realmente tem acontecido coisas fantásticas. Se você olhar a administração, então, que vocês aqui, eu me incluo nesse meio também, porque eu estou na retaguarda, coisas de nível de Pará. Hoje eu falava com uma pessoa do Mato Grosso, que nós temos 84%, era 90%, baixou um pouco,
de saneamento básico na cidade, de esgotamento sanitário. Pô, mas sério, nem Mato Grosso tem, mas nós temos. Isso é trabalho de pessoas que... Né? Então, para começar por aí, você vê a diferença. Então, nós somos diferentes porque nós acreditamos e são lideranças que têm algo para vender. Por exemplo, quando nós fomos buscar gestores anteriores, e eu também me incluo nisso, que eu estava presente, as grandes transportadoras que viessem fazer suas bases aqui, nós tínhamos alguma coisa para oferecer para eles. Olha, vocês vão para Novo Progresso, porque lá nós vamos batalhar para nós ter melhores escolas, faculdade, corpo de bombeiro. Nós dissemos isso. Aí nós mostramos a nossa posição geográfica, que é uma das melhores da rodovia. Por exemplo, sai de Sinop, os caminhões, faz suas manutenção, abastecimento aqui, vai em Meritituba e volta, as pessoas, os motoristas descansam, faz suas manutenções, os caminhões abastecem aqui em Novo Progresso. Então, quer dizer, nós tivemos algo para oferecer. O plano de desenvolvimento que nós temos, nós carregamos isso nessas nossas andanças, nessas nossas reuniões com deputados, com grandes empresas. Sim. Como é que você vai chegar numa empresa e vai oferecer, vai negociar para ele vir investir na nossa cidade? O empresário, se for pequeno, ele vai lá, bota um boteco, tudo bem, mas um grande empresário, mas onde é que vocês querem chegar? O que vocês têm pela frente? Daqui 40 anos, o que vocês vão ser? Pô, o cara não vai investir 1 milhão, 1 bilhão, sei lá quanto, se ele não sabe, que nem nós sabemos o que vai ser de nós. Então, nós temos isso para oferecer. Então, é isso. Outros prefeitos, às vezes, que ficam meio alheio, eles talvez não tiveram tanto sucesso como quem acompanhou, quem seguiu a cartilha, está presente no movimento, ele talvez não tiveram muito sucesso. Exemplo de Novo Progresso é um exemplo fantástico. Se você olhar Aveiro, que ia dizer, mas Aveiro... Não, Aveiro, gente, ele deu em 360 graus e está muito, sabe, aconteceu muitas coisas boas em Aveiro. Nós temos dificuldade porque não tem estrada, aquele negócio todo, mas se você vê o que era Aveiro e o que é hoje, e tudo é porque o prefeito foi ativo, e tanto que ele era o presidente do consórcio. Então o que você me perguntou o que fazer para realmente as coisas acontecerem. Nós temos um plano, Wesley, vocês já participaram um pouco dele, da gente ampliar o nosso plano de desenvolvimento. Mas ampliar como? A mesma coisa a gente fazer nos municípios. Por exemplo, chega aqui no Novo Progresso, nós vamos selecionar em torno de 20 lideranças, né? Como foi selecionado no Avança Tapajós, lideranças regionais, nós vamos selecionar 20 lideranças municipal. Aquele líder lá da comunidade, o líder indígena, o professor, o agricultor familiar, o fazendeiro, e vamos discutir o plano. Quer dizer, primeiro nós vamos preparar, tem que preparar primeiro, né? Como aconteceu conosco, e depois nós elaborar o plano municipal. Imagina você, um líder de uma família, de uma comunidade, o líder de uma entidade, enfim, ele participando, ajudando a pensar o futuro de Novo Progresso, ajudando a construir. Esse camarada, ele vai dar muito valor. E isso aí, esses 20 lideranças, que depois poderá se ampliar, eles vão sentir, sabe, aquela irmandade de sucesso. Cada um quer que tenha sucesso na sua área. Então a gente vai discutir o município e prefeito vai ter mais facilidade de fazer investimento, porque os líderes já disseram o que querem. Eles vão ser um tipo de conselheiro do município. Eu entendo que isso nós precisamos, já estamos com recurso, inclusive parte do recurso, para fazer isso. E nós, que, no caso vocês políticos, terão uma grande ajuda, porque as pessoas, as lideranças, elas vão elas vão participar do sucesso. Cara, tem coisa melhor do que você olhar, vamos falar de Novo Progresso, olhar Novo Progresso, as coisas que nós
que tenha acontecido de bom. Tem coisas ruins, mas você está envolvido também como líder para resolver as coisas ruins que estão acontecendo. E você consegue fazer com que aconteça. Mas quando você olha, por exemplo, o Novo Progresso, cara, veja o Novo Progresso como está. Daí você se lembra assim, poxa, eu faço parte disso, cara. Né? Eu vou dando uma contribuição, a minha rua asfaltou, passou energia, passou água, passou esgotamento sanitário, ela valorizou, aí eu tenho um lote lá, um terreno, e dessas as formas que a gente vai enricar, ou a família fica mais, trabalha para enricar a família, é trabalhando, fazendo que aquela terra, aquele lote, aquela fazenda, aquele prédio tenha valor. E é dessa forma, através da união, e nós só vamos conseguir através dessas lideranças, desses projetos que nós temos. Você me perguntou o que fazer para realmente as pessoas, eu penso que é isso. Não sei se foi claro. Foi sim. Deu para entender, Neri. E assim, Dirk, eu vou ter que... Não se sinta pressionado, tá? Se você quiser pedir o direito do silêncio para essa pergunta, você vai ter todo o direito também, Tranquilo. Olha, eu sentei com o Gelson e conversei com ele antes das eleições. E falei assim, Gelson, você é o que nós temos de melhor na região do Tapajós para captar recursos. Aí eu falei você conseguiu fazer algo que às vezes a gente não dá valor, mas se nós pararmos e tirar aquele negócio do ego, da questão política, partidária e olhar assim como ser humano mesmo, há mais de 12 anos se falava em reformar o hospital municipal. E todos os gestores que passaram lá queriam fazer isso. Não é que eles não queriam, todos eles queriam. Eu conversei com eles e você via que havia boa vontade, só que não sabiam como fazer. O Gelson conseguiu uma engenharia financeira, unindo ali, fazendo por aqui, que se tornasse viável fazer, que não é uma reforma, a gente fala reforma até para não ser criticado, que é reconstruir o hospital municipal. Essa que é a grande verdade. E ele falou assim, olha Wesley, eu me preparei para esse cargo. Primeiro passo, eu fui para o programa Líder, que é o Avança Tapajós, busquei todo o conhecimento e fui fazer uma faculdade na área de gestão pública. E aí eu quero te perguntar, Dirk Roberto, o senhor participou do Territórios Empreendedores, está fazendo agora uma faculdade de gestão pública, é uma nova linha dos políticos do Avança Tapajós, que está aí seguindo os passos do Gelson Dil? Olha, pergunta complicada, hein? O homem me apertou agora, hein? Wesley, o Neri, Juliano, como eu falei na outra resposta que eu dei quando me foi indagado, né? É a vontade de querer mais. Eu vejo assim, o Gelson, ele tem mostrado para nós, que somos companheiros dele aqui, e para todos que fazem parte desse nosso movimento aí, que ele é um cara diferenciado. Não que os outros não sejam. Mas o Gelson mostrou que há alguns caminhos que tem que ser traçado. Ele se preparou. Fez parte do primeiro programa Líder, fez parte do segundo. Faz parte ativamente até hoje do Avança Tapajós, se preparou com gestão. Né? E eu vejo assim, por que não seguir exemplos que estão dando certo? Né? Hoje, eu como um pequeno vereador que estou e líder da Câmara no momento, eu tento colocar coisas nesse sentido em prática. No meu primeiro biênio como presidente, a gente também tentou fazer isso. Tentamos fazer uma organização financeira na Câmara, fazer um novo nivelamento da Câmara, conduzir de uma forma que eu vou falar assim, até muitas vezes foi inédita, né? Mas eu não fiz sozinho, eu fiz com companheiros que compraram a ideia. O vereador Juliano está aqui comigo. Compraram a ideia da gente fazer algo em prol do município. Você falou da engenharia financeira que o Gelson fez através do próprio hospital, que realmente era um grande gargalo e ainda é um dos piores, tipo assim, dos maiores gargalos que nós temos no município, é a nossa saúde. E o Gelson foi lá, desde quando ele assumiu, e falou assim, nós vamos brigar até o final. E até hoje, ele já reeleito, constituído maciçamente, continua brigando pela saúde. Do mesmo jeito que eu continuo, o Juliano continua. E o que acontece? Quando eu tive a oportunidade de gerir a Câmara, eu falei assim, eu tenho que fazer alguma engenharia financeira e também tentar contribuir. Que foi aí que eu sentei, fiz
fiz as contas, fiz a matemática, não deixei de aprovisionar nada em termos de verba e oportunizar para os colegas vereadores buscarem recursos, e mesmo assim a gente fez sobrar um dinheiro na Câmara. E daí, em conjunto, com companheiros, com o Juliano, falei, Juliano, é um dinheiro, vamos oportunizar esse dinheiro da saúde? Então, se foi oportunizado, o valor de quase 600 mil reais que a gente destinou, que sobrou para o município, e foram mais de 310 mil reais que foi colocado no hospital. Ah, mas é um valor pequeno e irrisório perto do valor que foi. Gente, nunca tinha. E a gente fez isso de comum agrado entre os companheiros, mostrando que estamos unidos. Então, o que acontece? Acredito eu que hoje, para a pessoa administrar um órgão público, ser um gestor, ele não pode ser somente mais um agente político do momento, ele tem que ser um gestor também. E tenho certeza que o próximo gestor que virá na Câmara, tanto na Prefeitura, também tem que estar preparado. Porque o Gelson mostrou, o prefeito do Novo Progresso mostrou, que não adianta você somente ser um político popular na rua ou em algum lugar. Você tem que ter capacidade de liderança e principalmente gestão, né? E ainda mais quando se trata do erário público. A população não quer mais saber de, o cara é popular, é meu amigo. Não, ele tem que saber gerir as coisas. Juliano, foi interessante porque você não sabia, porque você me perguntou, falou assim, o Dirk está cursando, aí está fazendo um curso de gestão pública. Eu falei, rapaz, também descobri junto com você. E você já tinha dito para mim, falou, Wesley, está na hora de eu começar também fazer uma faculdade aí de gestão pública para a gente poder se aprimorar um pouco mais. E aí, se eu olho para uma outra ponta, tem o Moacélio, que também esteve junto conosco, que está fazendo direito. Uhum. Então, você consegue olhar e ver que você vê assim, a busca pelo mais. E durante esse tempo, uma coisa que eu percebi em você é que você nunca teve problema de trabalhar na parceria. E vocês tiveram diversas parcerias. Dentre elas, está uma que você secundou, que é o projeto do vereador Dirk, que foi o empreendedorismo nas escolas. Posteriormente, nós tivemos na capital do nosso país, num projeto do Sebrae, Transformar Juntos, e lá nós conseguimos ter a dimensão do que é esse projeto que é de autoria de vocês, que realmente, aonde foi implantado e levado a sério, mudou a vida das pessoas. Fala um pouquinho para nós sobre como que é essa visão do parlamentar do século XXI, parlamentar que é mais cobrado do que antes e tem que apresentar resultado. Wesley, bom, referente a essa situação que nós conversamos, de eu voltar a estudar um curso de graduação na área da gestão pública, isso já desde o início do ano que eu vinha buscando, pesquisando, e eu vendo o Dirk sempre postando, né? Estou estudando. Falei, rapaz, o que esse homem está estudando? Mas aí eu fiquei contente, porque ele também partiu para esse lado, né? De aprimorar o seu conhecimento, e até porque hoje ele exerce o cargo de vereador e é gestor, né, lá da Câmara de Vereadores, e ele está atualizando seus conhecimentos, e eu também estou trabalhando mais ou menos também nesse sentido eu sempre falo o seguinte, o momento que nós vivemos, o mundo que nós vivemos, todo dia está mudando com essa tecnologia. Então, nós também temos que aprimorar buscar mais conhecimento, né? Principalmente hoje na função a qual nós exercemos. E eu tenho entendimento que, de alguns anos para cá, o gestor, seja ele presidente da Câmara, no caso do Dirk, ou o gestor que hoje está lá, o Gelson, ele, para estar sentado naquela cadeira, ele tem que, não é só ser político, um agente político, ele tem que ter o conhecimento. Né? Porque muitas coisas mudaram, não é igual era antigamente. Então, eu estou também buscando esse conhecimento aí para que cada vez mais nós evoluímos, tanto, né, na questão para ser um bom político, para ser, quem sabe, lá na frente um bom gestor. Né? Então, a gente sempre procura evoluir, assim como na vida pessoal de cada um de nós. Então, nós buscamos isso. E quando o Neri ele estava falando um pouco referente à questão do avanço Tapajós, das coisas aí que vem acontecendo, do município de Novo Progresso que se destaca, né? Talvez por causa dessa união que tem aqui entre as pessoas, já desde o passado, e hoje
não é diferente. E o município, ele se destaca, e eu vou citar um exemplo, o Dirk naquela oportunidade não pôde estar presente, mas nós participamos lá do município de Barcarena, teve eu, o Neri, você esteve lá também, o Lira do Sebrae e o Gelson Dio, onde o Gelson palestrou falando, né, do que ele aplicou aqui no município, questão da nossa cartilha do Avança Tapajós. O Neri, ele também palestrou lá, falou sobre desde o início do programa Líder, assim como o próprio Lira falando da participação do Sebrae em tudo isso. E nessa oportunidade, para nós, foi muito satisfatório e foi uma honra estar lá. Por quê? Porque lá estava começando o programa Líder Território Empreendedores, lá naquela região, que é a região do Tocantinzinho, né? Então, quer um exemplo maior do que isso, que Novo Progresso se destaca? Já teve o Gelson, por exemplo, atrás do Avanço Tapajós, dando palestra no Amapá. Então, né? Vocês já tiveram em Brasília, lá naqueles eventos, enfim. E as fronteiras, elas estão... Isso mostra que está dando certo. Hoje, quem aqui no município de Novo Progresso que vai questionar a forma que o Gelson sugere o Executivo Municipal? Questão financeira. O próprio Dirk, que é gestor, sobrou dinheiro no final do ano, investiu, jogou, volta para a prefeitura para investir na saúde. E eu, na oportunidade, perguntaram para mim por que você vota na reeleição do Dirk. Eu falei, porque ele é um cara inteligente, um cara que nesses 2 anos não tem o que falar dele na questão à frente da Câmara de Vereadores, como político, como gestor também do dinheiro público. Então é dessa forma que nós trabalhamos e vamos continuar trabalhando daqui para frente. Então, Dirk, suas considerações finais. Só tenho a agradecer ao Wesley pela oportunidade, agradecer o convívio com essas pessoas fantásticas aqui, um grande líder, o Neri, Juliano, meu companheiro, você, o Wesley, um cara fantástico. Agradecer a oportunidade, né, de estar junto com vocês para a gente poder explicar um pouco e falar para a população que estamos sempre unidos, juntos, né, em prol do desenvolvimento da nossa região. E agradecer aos companheiros por me permitirem fazer parte desse grupo aqui. E só externar aqui a minha felicidade de estar podendo realmente contribuir com o desenvolvimento de nossa região. É isso. Juliano Simeonato. Bom, mais uma vez, Wesley, agradeço aí você pela oportunidade de estar aqui e principalmente a oportunidade de nós estarmos aqui falando, explanando um pouco aí sobre o nosso trabalho à frente do Avança Tapajós e também à frente do Legislativo. E conforme nós falamos aqui, peço aí à população de Novo Progresso e à população da região que acredite no seu município, acredite no potencial da região, que nós teremos aí uma região do Tapajós cada vez melhor e cada vez mais desenvolvida, assim como nós queremos aqui para o nosso município de Novo Progresso. Neri. Eu fico feliz em fazer parte desse time fantástico, que são todos os nossos líderes de todos os municípios, né? E a gente, como está meio à frente do Avança Tapajós, lutamos tanto, temos lutado tanto o Lira pelo Sebrae, eu pelo consórcio, vocês, cada um pelo seu município, né? Juntos, somando forças e as coisas iam acontecendo. Eu só tenho a agradecer. Eu não consigo, em hipótese alguma, minha família às vezes me cobra minha ausência, me cobra, né? Mas eu não consigo olhar a minha região. Poxa, uma região que nós temos tudo, temos água, temos turismo, temos praias, temos floresta, logística, enfim, terras férteis, tanto que tem para ser construído, para ter sucesso. Então eu não consigo ficar esperando ver se um dia aparece alguém para... né? Não, eu quero me somar a vocês todos, a todos os líderes, né? E ajudar a construir. Eu quero fazer parte disso. Eu falava agora há pouco, convite que era para mim estar junto nas negociações políticas. Eu fico querendo, doido para estar junto ali, porque eu sabia ajudar a resolver, ajudar a apaziguar aqui, ajudar a organizar as coisas ali. Esse eu sempre foi, minha vida foi essa, né?
mas eu gosto disso, né, de estar participando. Isso é uma coisa de mim. E eu queria, assim, que as pessoas também pensassem que tudo vai dar certo. Esses entraves, nós hoje vimos várias reuniões ali, o pessoal dos garimpos, o pessoal da Flor da Jamanchim, preocupados, desesperados. Aí às vezes as pessoas mal informadas acham que porque o juiz determinou que o cara tem que sair em 60 dias, tem recurso, a partir do momento que você entra com recurso, tem a segunda instância, tem a terceira instância, isso passa 1 ano, passa 2, e paralelamente a isso a gente vai politicamente fazendo aquele projeto de lei andar e se resolve as coisas, entendeu? Então assim, mas assim, tem que ter pessoas por detrás disso, tocando e fazendo as coisas andar, articulando e acontecendo. Esse é o nosso papel, a articulação, né? E nós temos vários aqui no Novo Progresso, vários em Itaituba, várias pessoas em todos os municípios que são muito bons nisso, né? E nós vamos sim sair vencedores. A nossa região não adianta as pessoas pensar que terra arrasada, não existe terra arrasada nenhuma. A nossa região é a melhor região do Brasil. As coisas vão acontecer aqui. Exemplo, se o país crescer 30% ao ano, 3% ao ano, em 10 anos são 30%, né? Cara, se não tiver energia, por exemplo, construir usinas para gerar energia, como é que vai fazer? E onde é que estão as matérias-primas para fazer essas usinas? É na nossa região. Onde é que estão as grandes mineradoras? Você vê constantemente anúncios de mineradoras explorando um potencial enorme. É na nossa região, né? Enfim, as coisas vão acontecer primeiro aqui. E a nossa região não tem jeito. Ela é próspera e vai desenvolver. E obrigado, Dirk, obrigado, Juliano, obrigado, Wesley, obrigado a quem nos está assistindo, né? Fôssemos falar aí, nós ia falar a noite inteira. Amigo e amiga que está nos assistindo até agora, venha fazer parte conosco do movimento que está transformando a região do Tapajós. Venha você também ser um líder do Tapajós. Ingresse nessa jornada. Nós estamos prontos para acolher você e juntos fazermos a diferença. Eu agradeço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.